Me fala sobre essa revolução. Essas pessoas, esse chamado diferencial que invadiu o Brasil todo. Essa foi o que eu poderia chamar a segunda onda. Depois desse movimento de evangelização, deste avivamento lá no meio da juventude de Goiás e do Distrito Federal, né, pela Mocidade para Cristo, nós tivemos muitos avivamentos fortíssimos. Por exemplo, menino fumando maconha no terceiro andar de um beliche, numa noite de sábado, e tendo culto lá no refeitório. De repente o garoto começa a gritar e desesperadamente rolar no chão, jogando maconha no chão e pedindo perdão a Deus, porque ele, entre aspas, viu o anjo do Senhor, né? Viu uma luz, uma glória de Deus. Então, nós tivemos muito avivamento, muitos sinais sobrenaturais, mas muitos sinais sobrenaturais, completamente sobrenaturais, manifestações de Deus proféticas que ninguém estava presente, né? Drogados que de repente se jogavam no chão sem ninguém tocar neles, também jogava as drogas no chão e ficava ali 3, 4 horas chorando e gritando pela contrição de arrependimento. Depois desse momento, dessa fase, eu entendi que Deus queria que eu desse um passo na expressão do discipulado desses jovens. Eram centenas, milhares de jovens e que não tinham muita facilidade de ajuste nas igrejas. A própria igreja presbiteriana de Goiânia, nesse caso um pastor foi muito meu amigo, me ajudou muito, o pastor Jairo Gonçalves, que hoje é da Sociedade Bíblica do Brasil, no Rio de Janeiro, ele me orientou muito. Ele disse: você não vai encontrar lugar para esses jovens em nenhuma igreja, não existe estrutura capaz de reter essa moçada, porque era muita moto, muita droga nas botas, droga nos cabelos. Os meninos vinham para a igreja do jeito que eles estavam. A gente não tinha preconceito, mas a igreja tinha. Então imagina, chega lá 200 jovens numa escola dominical, todo com ronco de moto, todo mundo fazendo barulho de colete. Isso é uma coisa agressiva. Até hoje, imagina 30 anos atrás. Então, foi daí então que ele disse: você vai precisar de pensar num conceito de uma igreja nova, diferente. E eu disse: mas como? Ele falou: começa uma comunidade, uma coisa só para eles. Pensa num ambiente só deles. Você vem, você recebe na igreja e você ajuda-os. E aí, no início, foi essa a primeira proposta. Depois os presbíteros da igreja não concordaram e também pediram para mim sair. Mas esse foi o primeiro momento. E aí então nasceu a ideia, né, de por que não uma comunidade, uma igreja diferente. Se estou louco, se estou pirado, me qualifica aí do jeito que quiser. Se estou maluco, alucinado, tente entender da forma que puder. Eu estou mesmo. E dentro do contexto da comunidade, a gente já tinha uma ênfase muito grande, que era a adoração. Era a necessidade de Deus restaurar a adoração. Porque só se cantava hinos, né, da harpa cristã, do inário cristão, e a gente não tinha esse perfil. Então tinha-se a necessidade aí de expressão novas. Foi aí então que nós começamos as primeiras composições. O Bené Gomes estava conosco, né, e o Bené foi uma peça muito importante nesse primeiro momento. Nesse instante lá, ele compunha bastante. Depois encontramos o Asaf, que também estava debaixo do mesmo mover de Deus no sul do Brasil, lá em Porto Alegre. O Asaf também se uniu muito a nós. Descobrimos outras comunidades que caminhavam na mesma direção profética que a nossa, de Goiânia. E aí veio a necessidade da gente fazer o evento em Brasília. Goiânia não tinha mais nenhum espaço físico que comportasse os encontros que tínhamos nos meses de julho, que 5, 6 anos depois do encontro já tinha 3, 4, 5 mil pessoas. Então, como Goiânia não tinha essa estrutura, nós tivemos a necessidade de transportar o encontro para Brasília. E aí em Brasília começou aquele mover muito profético, né? E mais cantores iam aparecendo. E daí vieram os novos discípulos. Kleber Lucas. Kleber começou a cantar na minha casa. Kleber vendia livro, né? Ele era aluno do Instituto Bíblico. Ele foi impactado por uma mensagem que eu preguei em Niterói, na igreja metodista de Niterói. Ele foi assistir a um culto. Ele era um garoto e Deus
tocou muito na vida dele. E ali eu desafiei, as pessoas vieram para o altar, todo mundo veio quebrantado, chorando muito, e eu lembro dele, eu ministrei a ele. Depois ele escreveu dizendo que ele queria mudar para Goiânia para ser treinado, para ser um profeta, um pastor. Como ele não tinha recursos, família muito carente, né? E nós o recebemos com muito carinho. Ele morou no Instituto Bíblico, começou a estudar no Instituto, e ele vendia livros. Ele viajava, eu viajava, né? E ele ficava com os livros da nossa livraria, vendendo. Um dia eu cheguei, eu preguei em Campo Grande, morava nessa época numa sobrado no setor chamado Setor Bueno, e o Kleber ficou, né, na minha casa, cuidando da casa e tal. Ele dava comida para os cachorros, ajudava. O Kleber era muito querido, a gente estava em casa. Quando eu cheguei e botei a mala no chão, eu vi que ele estava com o violão no pé da escada, sentado na escada, cantando. E eu parei e disse: que música é essa, cara? Que voz é essa? E comecei a ver que ele tinha voz. Eu percebi que ele tinha um dom especial. Aí eu comecei a fortalecer muito o espaço para ele dentro do Koinonia. Aí eu falei pro Bené: eu quero o Kleber com vocês, abre espaço pro Kleber cantar. Não, mas o Kleber era um vendedor de livro, como é que o vendedor de livro vai cantar? Só tinha estrela, que Kleber cantando, imagina. E aí, não, o Kleber tem que cantar. E aí ele, no primeiro CD, primeira produção, ele fez uma pontinha. Acho que ele cantou: há uma luz no fim do túnel, há um motivo de... Não foi? Feliz, você precisa... E aí todo mundo ficou assim, foi uma das músicas que estourou, né? Todo mundo, meu Deus, que voz é essa? E aí no próximo CD ele já cantou mais músicas, depois no terceiro foi o que ele fez, daí ele voou. Depois veio a Alda Célia, que morava no interior, era uma jovem, uma pequena menina que morava no Pires do Rio, e ela também veio para o Instituto Bíblico. E aí vieram outros, e o Bené era o mais experiente deles, então o Bené se tornou o pastor do Ministério de Louvor. E ali, debaixo daquele manto, Deus foi acendendo muitas lâmpadas. A Ludmila Feber morava no Rio de Janeiro, também veio para... aí o namorado dela veio estudar e encontraram, se namoraram. E também, naquele ambiente, ela descobriu a voz. A Aline Barros, a primeira vez que cantou foi em Brasília, no Centro de Convenções. Eu tenho uma fita, ainda vi a fita esses dias. No Centro de Convenções de Brasília, ela tinha 12 anos. Ela cantou com o pai dela, uma música sobre o pai. Ela e o Ronaldo, que é o pai dela, né? E aí, então, foi em cima disso que Deus foi desenvolvendo esses talentos maravilhosos que hoje encheram o Brasil de louvor e adoração. Todos, cada um com dom. E vieram as novas gerações, né? E daí foi Deus, um vai acendendo a lâmpada no outro, né? A Bíblia nos dá essa figura de lâmpadas que se acendem em outras lâmpadas, e o Brasil hoje literalmente é um país que está debaixo do impacto do Evangelho, do poder de Deus. Nossos adoradores, cantores têm feito muito por essa nação, e um dos presentes que nós recebemos recentemente é Fernandinho, né? O Fernandinho é uma voz maravilhosa, um irmãozão querido e precioso. Descobertas maravilhosas aqui, né? Agora vamos para outra fase aí, comunicação. Rede Gênesis, Sara Brasil